Oi, Selma, como vai? Tudo bem? Oi, Deodato, tudo bem? E você? Tudo tranquilo, tudo bem. Tá muito frio aí em Curitiba? Muito frio. Na verdade, os graus podem até não ser muito baixos, mas a sensação térmica é baixa. Ô, Selma, e é verdade essa história de que Curitiba, em algumas épocas do ano, a gente sai de manhã, tá com frio, meio-dia tá morrendo de calor, depois faz frio, faz calor. Isso é um fato? É um fato. É um fato, ainda mais nesses dias mesmo de frio, mas que sai um sol, né? Então a gente, né, vai tirando as blusas, né? E tem que estar bem preparado por baixo. E o guarda-chuva, né? Que vira e mexe, dá uma chuva repentina. Depois faz frio de novo, faz calor. Sim, Haja saúde, hein? sim, é terrível. Ô, Selma, fiquei muito curioso com algumas coisas sobre as suas pesquisas de mestrado e doutorado, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes eu queria saber a história desse teu sobrenome. É Lamas? É Lamas. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, né, para saber a origem, porque os meus pais são da região rural, Minas Gerais, e não tem essa história, né, de conhecer o passado tudo, né? Então eu rastreei e descobri que é um nome de origem judaica sefardita, então que tinha um grupo na Espanha e por conta da Inquisição, eles foram, Inquisição e perseguição aos judeus, eles foram expulsos, né, da Espanha, então tem uma parte lá no norte de Portugal, achei até uma vila lá que se chama Lamas, né, um povoado, na verdade, que são produtores de vinho, e de lá, de Portugal, eles foram também, não exatamente expulsos, né? Na verdade, os portugueses mais torturavam do que expulsavam, porque tinham muitos judeus lá e eles queriam que continuassem lá, né? Que não esvaziasse. Mas por conta disso, né, uma parte dessa família, porque eu sei que tem inclusive na África, os africanos, né, os lamas perdidos, tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, mas da minha família vieram para o Brasil, eu creio que subiram aqui, entraram pela Argentina, Rio Grande do Sul, e provavelmente na época do áurea do ouro, eles se fixaram em Minas Gerais, ali na região de Juiz de Fora, Barbacena. Ok. É muito interessante, né? Assim, a história, a nossa história. Eu sou, você está vendo aí, Deodato, é italiano, Uhum. é do latim, dado por Deus. Foi um italiano, eu brinco, né? Costumo brincar, desavisado que deve ter seduzido a minha bisavó e entrou na minha família. Porque eu sou uma mistura, né? Italianos, portugueses, negros, índios, e esse italiano apareceu aí na minha árvore genealógica. Ninguém na família sabe quem foi. Assim, eu já tentei recompor também, se perdeu nos cartórios lá do interior de Minas e tá aí. Mas legal, muito bom, muito interessante. Quer dizer que você não se considera judia, embora Não, se fizer o exame de DNA, periga constatar que você. na verdade, a minha família, aliás, eu acho que quase todo mineiro é muito católico, né? Meus pais católicos. Eu não professo religião nenhuma, mas fui batizada, crismada, etc, etc. Uhum. Normal, Minas Gerais é assim. Ok, eu também hoje não sou católico, mas eu já estive quando era mais jovem lá em Minas. Ô, Selma, mas uma coisa que eu fiquei muito curioso, a partir de que momento você começou a se interessar pela, eu não sei se eu chamo de comédia, pelo riso, a partir de que momento na tua trajetória de vida você começou a se interessar pelo riso? Na verdade, não teve um interesse primeiro, né? Eu fiz um projeto baseado no meu fazer, né? Que eu sou de psicóloga de formação, estudo psicanálise e tal. Então, as pacientes que eu atendia, os, né, pacientes que eram homens também, que trabalhavam em áreas de risco do Hospital de Clínicas aqui da UFPR, alguns deles tinham surtos, né, que o pessoal caracteriza como psicótico, né, e eu comecei a me interessar e pensar a respeito, né, do que é, além
das classificações psiquiátricas, tal, né? Pensando mesmo pelo viés filosófico, né? Que é por onde Freud caminhou para chegar onde ele chegou, né? E aí eu fiz, então, um projeto que era pensar a loucura sob o viés de um autor que eu gosto muito, que é o Bergson. Então, eu pensei em tratar da loucura sob a ótica do Bergson, né? E quando eu apresentei para a banca, eles disseram que aquilo era um projeto de doutorado, tal, que eu podia recuar, né, naquele tema. E recuar da loucura é voltar para a normalidade, né? Então, foi sugerida essa questão do equilíbrio, né? E a minha orientadora, que é uma das grandes especialistas no Brasil em Bergson, que é a Maria Adriana Camargo Capello, ela falou que eu podia fazer esse trabalho a partir, então, do riso do Bergson, né? E aí eu aceitei, né? E a gente aceita por quê? Porque tem a ver alguma coisa com a gente, né? São as questões do inconsciente, né? E aí tem né, a questão da minha família, que é uma gente que ri muito, é uma gente que brinca muito, né? Ri um do outro, é até meio perigoso, às vezes a gente está sempre armado com as brincadeiras, né? Então, eu também brinco muito com as pessoas, mas quando precisa, é lógico que eu estou séria, né? Mas o riso é um instrumento de estabilidade emocional também, não é? Sim, com certeza. E estudado desde, né, da Grécia Antiga, né, na filosofia, é um tema recorrente, né, e que o Bergson retoma, então, na virada do 19 para o 20. Legal. Mas essa coisa, se eu não tivesse essa questão em mim, né, eu não aceitaria a sugestão, eu ia fazer outra coisa, né? Legal. E antes da gente começar a falar, depois da vinheta que a gente vai falar sobre o teu mestrado. Mas antes de chamar a vinheta, eu queria fazer uma pergunta para você. O riso, a comédia, tem limites para você? Tem limites, né? A gente tem que diferenciar, e aí é muito interessante, porque sem saber, né, o que a gente vive hoje em relação ao humor da contemporaneidade, o Bergson já dá as cartas em relação a isso e como que a gente poderia diferenciar, né, o que é o limite, né, o que é o cômico, né, o que faz a gente rir, né? Então, tem coisas que não faz a gente rir, né? E ele vai estabelecendo essas diferenciações, né? Do que... E aí também me apoio no Jurandir Freire Costa, porque numa época, não muito tempo atrás, eu dava aula a respeito do temas sobre violência, num projeto do Ministério da Educação aqui, pela UFPR, né, nos vários municípios, além de Curitiba, a violência para a formação de professores, conselheiros tutelares. Então, eu me aprofundei mais nessa questão. E o Jurandir, o que ele fala? Ele fala que tem uma diferença entre agressividade e violência, né? Então, o cômico, a risada, isso do que eu rio e que me faz rir, tem a ver com uma certa agressividade, né? Que depois a gente pode entrar melhor nessa questão. E a violência, né? Ela tem um objetivo que é eliminar o outro, né? É destruir o outro. Então, essa diferenciação acho que é muito importante, porque agressividade todos nós temos, né? E a gente vai usar ela, por quê? Porque a gente está num espaço com outras pessoas em que a gente tem que negociar, né? Tanto espaço físico quanto espaço psíquico, né? E a gente vê isso muito no trânsito, né? Como as pessoas se enfurecem ali, né? E como destroem a vida do outro, né? Tem vários exemplos de pessoas que matam no trânsito, né? E no caso não sei se o nome não é nem humor, na verdade, é a violência que se comete quando se usa, né, questões religiosas, aspectos físicos, sexualidade do outro como alvo de riso,
aí é uma violência. Aí nós estamos no campo da violência e não da agressividade. Ok. Porque para fazer humor você não precisa, né, eliminar o outro. Pelo contrário, tem que ter respeito. Uhum. Selma, e fale alguns, eu não sei se eu chamo de humoristas, não sei como é que a gente chama. Você falou da Laerte, né? Alguns que defendem os limites no humor aí, que você se lembra, um ou dois. Na verdade, tem esse documentário, né, que é O Riso dos Outros. Ele foi feito em 2012. Está no YouTube, inclusive, tem cerca de 1 hora. E ali está o André Dahmer, a Laerte e outras pessoas do humor brasileiro, fazendo essa defesa e diferenciando, inclusive com base em leituras, né, do riso do Bergson, né? E aquelas outras pessoas, né, que eu, né, acho que nem melhor citar nomes, mas assim, que fazem aqueles stand-ups usando, né, raça, cor, sexo e tal. De uma forma destrutiva, De uma né? forma destrutiva, de uma forma violenta. Essa é a palavra, é violência, né? O, Então, o, o Dahmer e a Laerte e outros, que agora eu não lembro, faz tempo que eu assisti, mas eles vão dando exemplos de como você pode fazer humor sem destruir o outro. Selma, faz uma gentileza para mim. Agora eu quero falar com quem está nos assistindo. Uhum. Eu vou pedir para a Selma mandar para mim o link desse documentário, eu vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar na legenda, em função da relevância para o momento que nós estamos passando na sociedade e para aqueles que fazem humor, e eu respeito toda e qualquer forma de humor, embora eu não concorde com todas, e que acham que não tem limite o humor. Então, eu vou colocar o link e vou convidar todos que concordam ou discordam a assistir esse documentário. Depois você manda para mim, tá bom, Selma? Mando sim. Qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado, especificamente? Foi a noção de equilíbrio do homem, né, que o Bergson cria no decorrer da obra dele. Então, o título do meu trabalho foi O Propriamente Humano, da implicação do riso no equilíbrio do homem como ser vivo e inteligente. Ok, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ok. Ok, como eu falei antes da vinheta, estou aqui batendo um papo com a Selma Lamas sobre a trajetória acadêmica dela. Como eu falei também lá no comecinho, fiquei muito curioso, muito interessado, porque ela sempre tratou do riso, e eu até gostaria que você me corrigisse se eu estiver errado. Selma, por favor, fique à vontade. O riso terapêutico, eu poderia colocar dessa forma também? De certa forma, ele é terapêutico? Ele é terapêutico enquanto saída, né, para algumas sinucas de bico. Isso mesmo. Uma distensão, na verdade, né, de um clima, de uma situação mais pesada, né, tem o chamado riso nervoso, né, que a pessoa, né, ela ri numa hora inapropriada, né. Você falou que trabalhou bastante com Bergson. Você pode contextualizá-lo no tempo e no espaço? Sim, o Bergson, ele é contemporâneo do Freud. Ele lança o primeiro livro dele, que é o Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, em 1889, Ok. né? Ele já era professor, tudo, né? Então, ele está ali numa época, né? O momento epocal, né? Contemporâneo do Freud. Ok. E você pode falar um pouquinho sobre o método que você utilizou no teu mestrado? Sim, na verdade, assim, tem uma discussão que eu faço do método, que é sobre o método bergsoniano, né? O, é, não é necessariamente o método que eu uso, até porque é dificílimo, né, se fazer o que o Bergson fez, né? Porque ele, ele se livra, né, de toda uma história da filosofia, com conceitos, ele abre mão de tudo isso, como fez o Descartes,
para erigir novos conceitos, né? E ele fala dessa fluidez, que os conceitos têm que ter fluidez. Então, o método que ele usa está ali na obra dele todinha, então, assim, eu li quase toda a obra dele, não li Duração e Simultaneidade, que é onde ele faz uma discussão com Einstein sobre a questão do tempo, e eles não chegam num acordo, né? Peraí, que livro que é esse? Eu vou ler esse livro. Eu me interesso demais pelas considerações acerca do tempo, principalmente eu sou engenheiro civil, sob a perspectiva das ciências exatas do Einstein. Como é que chama o livro? O livro que você não leu, né? Que você não do leu. Bergson é Duração e Simultaneidade. Ok. É um livro já mais tardio, né? Mas tá ali a discussão dele, né? A respeito do tempo, né? Porque o que o Bergson vai fazer, né? No ensaio, que é o primeiro livro dele, é separar o tempo do espaço. Ele faz uma crítica ferrenha ao Kant, não joga o Kant fora, que às vezes as pessoas acham que crítica é jogar o sujeito fora. Não. Ele faz uma crítica dizendo que o Kant confundiu tempo e espaço. A noção de espaço dele é a mesma do Kant, mas a noção de tempo é outra, né? Então, ele vai falar do tempo como fluxo de consciência e ele vai nomear como duração, para fazer essa diferenciação de que tempo, né? Do tempo do relógio, né? Do tempo que a gente divide matematicamente e onde a gente pauta a nossa vida, né? Mas isso para ele é matemático, é espacializado. Então, para ele, a duração ou o tempo é fluxo contínuo, é fluxo de vida. Então, ele vai fazer essa separação, né, nos dados imediatos da consciência e vai, então, falar que nós temos duas formas de conhecer. Isso ele já vai falar lá em Introdução à Metafísica, num artigo dele, depois que está compilado em outro livro. Nós podemos conhecer uma coisa por fora, que é, por exemplo, né, como é que uma pessoa aprende medicina ou como que a gente é por dentro. Né, pegando os cadáveres, né, abrindo e vendo como é que se dá isso, o que acontece ali, como que é ali. Então, esse é o conhecimento que circunda, né? Nós circundamos o objeto, vemos eles de vários ângulos, de várias perspectivas, e essas perspectivas, elas podem ser infinitas, e elas nunca vão dizer o que é o objeto. Ok. E esse outro tipo de conhecimento, que é o que ele vai usar no método dele, que é o método dele por excelência, é a intuição. A intuição, ela coloca a gente numa suspensão, não é do juízo, né? Mas numa suspensão em relação ao agir no mundo e coloca a gente no mesmo fluxo da vida e faz com que a gente conheça o objeto naquilo que ele tem de único. Ele chama isso de conhecimento absoluto. Então, nesse sentido, ele está frontalmente contra o Kant, que diz que nosso conhecimento é limitado. Para o Bergson, não, né? Então, esse método, né, que ele vai usar, o Deleuze vai falar que, na verdade, ele não está falando tudo de novo, ele está fazendo, igual eu falei, né? Ele fez como Descartes, jogou um monte de conceitos e tenta estruturar uma nova filosofia, mas a grande novidade do Bergson é esse método, é o método intuitivo, que tinha sido barrado lá pelo Kant. Ok. Agora, isso não dá para aplicar, né? Euzinha aplicar, a gente apanha muito, né? Porque a gente tem que ir burilando os conceitos para não errar. Então, se eu usar a palavra tempo, eu tenho que dizer que tempo que é. Se é o tempo bergsoniano ou se é o tempo matemático espacializado.
Ok. Então, é ele que dá o trabalho para a gente, né? Para fazer um trabalho com esse tipo de autor, né? Uhum. Selma, eu dei assim, fiz um sobrevoo na sua dissertação e você fez algumas considerações acerca da produção do cômico. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, o Bergson ele vai falar no início do riso como que a produção do cômico vai se dar. Para isso, ele vai usar noções que ele trabalhou tanto lá no ensaio, que é o primeiro livro dele, quanto em matéria e memória, que ele vai trabalhar a relação do corpo e do espírito. Esses dois trabalhos dele, eles vão dar o que o Worms chama os dois sentidos da vida. Então, um sentido em direção à matéria e outro sentido em direção ao espírito, né? Ou ao corpo e à consciência. Essas direções que a gente toma na vida, elas são, na verdade, não são coisas fixas, elas são movimentos, né? Então, ora eu posso estar mais em direção à matéria, ora eu posso estar mais em direção ao espírito, dependendo do quê? Das circunstâncias, da vida, que é movimento, né? Então, esse movimento, ele pode ser coartado, ele pode se enrijecer, ele pode sofrer uma parada, né? Essa parada aí, ela não sendo muito grave, ela vai despertar na sociedade, ou naquele que olha para a pessoa enrijecida, uma certa desconfiança, né? Então, esse desequilíbrio aí, né, que seria a diminuição ou parada de movimento da vida, em relação à vida, é que vai produzir, né? Então, ele diz lá no começo do riso, o cômico, ele se produz no humano, ele é propriamente humano, mesmo quando a gente ri, por exemplo, de um animal, a gente está rindo no animal aquilo que lembra o humano, né? Quando Aristóteles diz, né, o homem é o único animal que ri, né, é nesse sentido, né, também. E outra coisa é que nós rimos num grupo, numa sociedade. Nós não rimos sozinhos, né? Então, a produção se dá nessas duas condições, e além dessas, numa certa insensibilidade daquele que ri. Por quê? Porque não importa o que acontecer de rigidez no outro, se eu for invadida por alguma emoção, eu não rio. Então, necessita de uma certa insensibilidade para me rir do outro. Então, por isso, ele diz que todo o riso é dirigido à inteligência. Quem ri é a inteligência, né? E então eu tenho que estar numa sociedade, eu tenho que estar me dirigindo ao outro, mesmo que eu esteja sozinha, quando eu rio lembrando de alguém, ou lembro de uma situação, né? Nunca rio sozinho. Eu posso estar sozinho, mas a gente ri em grupo, né? E mais, né? Tem as piadas que só cabem em certos grupos, elas não vão ter graça em outro lugar, né? Há pouco tempo eu estava vendo, tem um livro de piadas judias, né? Né? Quer dizer, faz muito sentido, né, para o judeu, mas não faz para quem não é. Fugindo aí, sem fugir muito da espinha dorsal da nossa prosa, da sua pesquisa, o humor judaico ele é cerebral? Então, eu vou te dizer que eu não conheço muito, mas assim, o pouco do contato que eu tive, porque o meu analista é judeu, eu estranhava muito. Não vem aquele riso fácil. Por quê? Porque, apesar de eu ter essa ascendência aí, né, eu não fui
educada nem criada numa comunidade judaica. Então, tinha coisa que eu não entendia, eu tinha que ler uma, duas, né? Então, aí você perde um pouco da graça, né? Tem um exemplo que o Bergson dá no livro, que é bem interessante, né? Ele diz que um homem muda para uma comunidade, e aí as pessoas estão numa igreja, numa cerimônia, e começam a chorar. E aí, e ele não chora, e aí alguém pergunta para ele, né, porque ele não está chorando, e ele diz, não, é porque eu não sou dessa comunidade, né? Então, as referências, né, externas, internas, elas são, né, a gente divide, né, esperanças, angústias internamente, né, e exteriormente a gente divide regras, costumes, né, então essa diferença faz com que a gente possa não achar graça nenhuma, né, em alguma piada, e não é só pela questão da língua, né, que tem trocadilhos, por exemplo, que não vão ter graça na nossa língua e tem outra, mas é por causa disso em comum, né, a gente ri do que a gente tem em comum. O Sartre, lá em O que é Literatura, ele fala, né, que as pessoas que vivem próximas, elas têm os mesmos cadáveres nos armários, né? Olha só. Brilhante, né? É. Selma, e o Bergson, ele estabeleceu uma tipologia do cômico? Sim, ele vai fazendo uma gradação bem interessante, por quê? Porque ele fala que ele está ali estudando riso, muita gente já estudou, mas ele vai usar esse método dele que é diferente, né? Que os outros eram muito genéricos ou muito específicos, ou se pegava a um aspecto só do riso, e que ele vai fazer isso de uma forma mais metódica com o método da intuição. Então, ele vai fazer, ele cria uma fórmula, que é o mecânico incrustado no vivo, ou sobreposto ao vivo, mas essa fórmula, ele quer que ela fique viva, que ela fique fluida. Então, ele vai fazer vários movimentos para diversos tipos, e ele volta a essa fórmula comum, né? Então, ele começa pelo mais superficial, objetivo e impessoal, que é isso que é do corpo, né? O que faz lá a gente rir, né? É uma certa rigidez. O primeiro exemplo que ele dá é o homem correndo, que tropeça e cai. Dificilmente alguém não ri disso, né? De alguém que, a não ser que se machuque muito, mas geralmente a gente ri muito disso, né? Então, ele diz que o que aconteceu ali? A pessoa estava distraída, né? E ao se movimentar, ela não imprimiu a mesma velocidade, nem prestou atenção na mudança de cenário. Tipo assim, eu vou andar, não percebo um degrau e tropeço e caio, né? Então, esse seria o mais superficial, né? E outro é por também uma distração. Ele dá um exemplo do tinteiro, mas eu falei assim, poxa, tinteiro, né? Quem que conhece tinteiro hoje em dia, né? Aí eu lembrei aqui de uma coisa... Não, Selma, não vai falar que eu lembro, hein? Eu também não vou falar. Okay. Aí eu lembrei aqui de um exemplo aqui meu, né? Peguei um copo e ao invés de eu guardar no armário, eu abri a geladeira e coloquei o copo. Quer dizer, você está funcionando no vazio, você não está prestando atenção, sua cabeça está em outro lugar, seu pensamento está em outro lugar, você está distraído da vida. Está no piloto automático. Exatamente, né? Então, e aí ele vai subindo, né, desse exemplo aí, que seria em relação à distração do corpo, ele vai falar depois da rigidez do espírito, né? E aí ele divide em duas, que é uma distração eventual e uma distração sistemática, né? Essa aí não tem a ver com as coisas do exterior, tem a ver com a interioridade mesmo, né? A pessoa que se distrai
cômico está instalado nela mesma, né? Então, ela se distrai da ação presente, quer dizer, ao invés dela prestar atenção no que está acontecendo, ela fica ali perdida num passado, né? E aí também as pessoas que percebem vão rir dela, né? E a distração sistemática, que o exemplo máximo que ele dá é o Don Quixote, que tem toda uma lógica particular, e que ele tem uma ideia central ou fixa, né, que ele projeta no exterior, né? Então, ele lê os romances de cavalaria, aquilo ali gira na imaginação dele e ele começa a projetar nos moinhos de vento os monstros, né? Então, a ideia fixa, que é projetada. Então, a ideia fixa é que molda a realidade, ao invés da realidade moldar a gente, né? Encaminhar a gente para as ações, né? É o contrário, né? É a ideia que modifica a realidade. Então, ele é alvo de riso. O né? Don Quixote, ele via numa prostituta a amada dele. Exatamente, Dulcinea del Toboso. Uhum. E aí, depois desse cômico, né, ligado à rigidez do espírito, ele passa para o vício cômico, né? O vício cômico é como se fosse um molde, né? Que a gente se insere nesse molde, ou nessa moldura, né? E aí a gente se faz avarento, ciumento, misantropo, né? São os vícios cômicos que ele chama, né? Então, esse tipo de cômico, né? Brota da própria pessoa, né? E aí depois tem o mais profundo de todos, que é o do caráter, né? Em que a pessoa fica, né, marcada mesmo, né, por essa característica, e ela não tem a ver com moral, apesar de, né, dele usar o termo vício cômico, né? O avarento, por exemplo, do Molière, ele é tragicômico, né? Porque é muito horrível as coisas que ele vai fazendo, né? Mas se a gente for pensar nas questões de caráter, não é só o vício, né, que pode levar a gente a rir. Uma pessoa muito boa também, uma das personagens do Molière, agora não lembro também qual peça que é, mas assim, ele é tão correto, ele é tão justo que ele não consegue viver, porque imagina, né, uma pessoa que não minta ou que não, né, ela também. Então, assim, pelo bem e pelo mal, quer dizer, não tem um julgamento moral aí, né? A questão central para ele é a rigidez, não importa se é para o bem ou para o mal. É a rigidez que causa, né? Então, um sujeito muito bonzinho também pode ser alvo de riso, pela rigidez, para ele não conseguir expressar, né, alguma raiva que ele tenha, né? É bem interessante essa tipologia, né? Quase que uma estratificação do riso, o que causa o riso no comportamento humano. Ok. Você fala do equilíbrio e da necessidade de ter atenção à vida na sua dissertação. No capítulo 2, você trata dessas questões do equilíbrio e da atenção. Pode falar um pouquinho sobre isso? É uma leitura de uma psicóloga, né? Na verdade, é no capítulo 1, porque essas outras tipologias eu falei lá na introdução, mas como eu fiz uma introdução muito longa, aí parece que é capítulo 2, né? Tudo bem, tudo bem. Então, nesse capítulo, eu trabalhei principalmente o ensaio, né, que é o conceito de duração, é aquele que eu já te falei, né, do tempo que não que não é espacializado, né, e com a purificação que ele vai fazendo do eu, né? O que é essa purificação, né? É uma distinção que ele faz do eu profundo e do eu superficial. Esse eu superficial é o que ele diz que está em ação quando nós estamos lidando socialmente e que se dá na superfície, né? E o eu profundo é aquele que é da interioridade,
né, da memória, né, que não tem tanto a ver com no puro, ele não tem a ver com a sociabilidade, ele tem a ver com o que eu sinto, com o que como que eu sinto o mundo, né? Depois, eu falo um pouquinho de matéria e memória, que é onde ele vai distinguir espírito e matéria, que são, para ele, dois planos de consciência, né? Que se apoiam sobre o corpo. Então, em matéria e memória, ele usa uma figura que é um cone, né? A gente veria o cone assim, ele inverte esse cone, falando que nessa base funciona a memória ou o tempo, ou o fluxo de consciência, e é aqui que a gente se movimenta, né? Em vários sentidos, e na ponta do cone é o corpo. Então, essas duas formas, esses dois tipos de consciência, eles estão ali apoiados no corpo. E quando ele vai reintegrar, né, matéria e memória, corpo e espírito, ele vai falar de um corpo vivo, né? Por quê? Porque esse corpo, ele não é separado do espírito. A gente separa cartesianamente, né? Mas nós somos uma coisa só. Então, ele vai falar que esses dois sentidos da vida aí, eles se reencontram nesse corpo que é vivo. E vida aí para ele é um trabalho que ele vai estender no quarto livro dele, ou terceiro, se a gente pular o riso, né? Que é com o qual ele ganhou o Prêmio Nobel, que é a Evolução Criadora, um livro belíssimo também. E aí ele vai fazer uma distinção também em relação à vida, dessa consciência, né, que é propriamente humana, dessa consciência que é coextensiva à vida, que ele chama de consciência cósmica em algum momento, né? Então, nesse cenário gigantesco aí que ele vai, né, colocando para a gente, é possível falar do equilíbrio como atenção a essa vida, né? A nossa sobrevivência, que não é só física, né? Porque se trata de um corpo vivo. Então, nós estamos falando de uma sobrevivência de um corpo, mas também de um espírito. É um corpo vivo. Por isso que o desequilíbrio vai aparecer como rigidez, né? Então, quando a gente fala de vida, a gente tem que falar de movimento. Se eu parar em algum momento, eu estou em desequilíbrio. E esse movimento, ele é constante. A vida exige isso. É lógico que a gente tem hábitos e a gente precisa de hábitos, né? Por exemplo, eu vou aprender a andar de bicicleta. Eu vou prestar muita atenção no começo até eu conseguir ter um repertório de memória física, né? Para que eu possa andar sem prestar atenção. Enquanto eu ando sem prestar atenção, minha cabeça se ocupa de outras coisas. Então, para isso é necessário que a gente tenha hábito. Mas eu não posso, né, me aferrar a hábitos que me impedem de viver. Por exemplo, eu vivo numa comunidade e um costume começa a ser colocado em discussão, começa a ser alvo de desconfiança. Vamos mudar isso aí, e aí tem sempre aquelas pessoas que vão falar, não, isso não pode mudar, né? Isso não pode mudar, né? Então, as exigências que a gente tem sociais e as exigências mesmo de evolução psicológica, elas estão dadas ali simultaneamente, né? Então, a atenção à vida é eu sobreviver, né? É eu agir no mundo, e agir no mundo inclui o espírito atuando, por exemplo, fazendo arte também, né? Que aí seria um trabalho que ele chama de suplementar e desinteressado, né? No momento que o artista está criando, ele está desinteressado. Então, o equilíbrio é esse movimento constante de acordo com a superfície ou a profundidade necessárias, né? Em relação às circunstâncias, e o desequilíbrio é essa parada,
esse enrijecimento, né, que pode aparecer no corpo, que pode aparecer no espírito, que pode aparecer no caráter, né? Então, esse enrijecimento, ele me tira do mundo, o mundo no sentido amplo, né? Selma, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que você comentasse mais um pouquinho. Você, então, entende o riso como uma reação ao desequilíbrio? Isso, é uma reação ao desequilíbrio, porque, assim, o sujeito para o Bergson, ele é constituído, né, pelas dimensões do corpo, do espírito, e ele tem que manter uma atenção e um esforço, uma atenção vigilante e um esforço constante, ele fala, né, para esse equilíbrio permanecer, né? Mas essa atenção e esse esforço, eles não são exigidos sempre da mesma maneira, como eu já disse, né? O que está em jogo para eles são tensão e elasticidade para seguir de acordo com as mudanças, né? Tanto externas quanto internas, do movimento da vida, né? Porque aí a gente tem que considerar que nosso corpo é vida também, né? O corpo vivo que ele fala. Então, nesse sentido, há um desequilíbrio, há uma ameaça, e aí a sociedade reage tentando voltar à homeostase. Então, essa flexibilidade, ela diz respeito tanto aos sentidos, quer dizer, se eu estou prestando atenção ali, e também em relação à inteligência, né? Se eu estou usando a minha inteligência articulada com esses sentidos, porque eu posso estar usando só para o automático também, né? Então, essa flexibilidade perdida, né? Ou seja, a rigidez, ela vai despertar um medo na sociedade, que se não pode, né, mais atuar nas vontades individuais, né, a sociedade não obriga cada um de nós a fazer, né, as coisas, né? Por isso que a gente tem essa monte de regra e de lei e tal, né? Ela vai punir, então, com riso, né? Chamando atenção para a imobilidade do sujeito, para essa repetição que está muito ligada ao passado. Então, por que vai ter que fazer isso? Porque se faltar isso, né, o equilíbrio, a elasticidade, a flexibilidade viva, a gente vai ter o quê? Deformidade no corpo, em algum momento do riso, ele vai falar, né, das caretas, dos tiques, né, em que a pessoa repete, vai causar doença no corpo, pobreza psicológica, né, vários tipos de loucura, né, no caso do espírito, inadaptações sociais, a pessoa tende a se isolar quando ela é rígida, né, porque ela não aguenta o confronto com o outro que não é, né, ela quer se isolar. Então, inclusive ensejo para o crime, mas qual que é a diferença, né? Evidentemente, o riso não é cura para tudo, né? Mas esses estados aí mais graves, se a gente for pensar até nas primeiras questões que você trouxe, eles não podem ser alvo de riso, eles são sérios demais, né? Diante de um desvio social ou de um ensejo para o crime, a gente não ri, né? Então, isso afeta, é sério, né? Agora, nos casos mais leves, essas rigidezes que não têm essa marca tão profunda social, a intenção do riso é castigar para que não se repita, né? É humilhar, inclusive, então aí vem a questão da agressividade, né? É agressivo, sim, o riso, ele aparece com uma certa bonomia, né? Mas ele intenta humilhar e castigar, né? Para quê? Para que a pessoa se envergonhe, para que ela desperte para o movimento, para que ela não repita aquilo. Agora, isso não é certo, né, também. Não significa que, né, só porque riram da pessoa que ela vai, né, mas é um castigo, né, geral, e ele atinge
segundo Bergson, ele não é justo também, ele atinge qualquer um. Basta você, né, tropeçar e cair, você vai ser punido por não ter prestado atenção onde você estava pisando. E outra característica que tem, aí já levando lá para um dos últimos livros dele, que é As Duas Fontes da Moral e da Religião, quando ele fala, né, das questões morais e da religião, ele começa as duas fontes dizendo, né, o homem se deixado às soltas, ele é egoísta, né, e isso encobre a solidariedade. Então, aí também tem que ter uma busca de equilíbrio, né, nós não podemos nem ser egoísta, mas, né, totalmente, mas a gente também não pode ser solidário o tempo todo. Em alguns momentos a gente tem que, né, porque também a gente não consegue eliminar isso, né? Nós somos seres egoístas, né? Ô, Selma, e você fala, assim, já caminhando para o final lá, quase na conclusão, se não for na conclusão, você fala que existia uma certa fragilidade, assim, nos limites ali dessa busca de equilíbrio que o riso traz. Pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, Desculpe, Selma, e já aproveito para falar sobre as tuas conclusões lá na dissertação, e se você chegou efetivamente a uma conclusão, ou se você deixou em aberto, preparando a ponte para o doutorado. Uhum. Então, esse limite tênue é um pouco do que a gente estava falando em relação a como se faz humor, né? Isso que é o intento de integrar o outro, quer dizer, quando eu estou punindo essa punição leve, que é o riso, não outras, né, que aí é outro esquema, eu estou tentando integrar, né, eu estou tentando trazer de volta à vida esse sujeito que está rígido, né, falar, ó, preste atenção aí, né, ó, a vida está acontecendo e você está aí, né, paradão, rígido, né, é uma maneira de tentar acordar ou manter acordada a pessoa, né, e isso significa manter ele integrado no meio social, né? Porque a tendência da pessoa rígida é se isolar. O grupo rígido também, aí a gente tem certos grupos, né, que se isolam e a gente sabe que isso não dá certo, né? O isolamento, ele produz morte, né? O isolamento, a rigidez, né? Ele é um movimento contrário à vida, né? Então, é nesse sentido que a vida tem que castigar com riso, né? Então, a pessoa que está ali repetindo, dando respostas para coisas que não servem mais, porque a vida muda, né? As situações mudam, a vida é novidade, a gente tem que estar atento para isso, porque é aí que a gente classifica, né? Como não necessariamente patológico, mas como não normal, a pessoa que dá resposta para uma pergunta que você não fez. Né? A pessoa aprendeu a fazer de certo modo, aí chega alguém e fala assim, não, mas olha, você pode, aconteceu tal coisa, nós descobrimos e podemos fazer de outro jeito, e a pessoa continua dando a mesma resposta. Mas é quase patológico. A gente trata como neurose em casos leves, né? Uhum. Mas tem, por exemplo, os casos de transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa, ela às vezes tem até um número certo, né? Por exemplo, ela tem que checar 5 vezes se o gás estava aberto ou fechado. Ou ela tem que checar 5 vezes se a porta estava trancada ou não. Eu acho que eu estou bem, porque eu só checo uma vez. Mas como que a gente pode diferenciar isso, né? A gente diferencia aí, né? Falando pela minha formação de psicóloga, a gente pode dizer que é patológico quando, ao checar tantas vezes, eu deixo de fazer outras coisas, né? Eu me perco naquela repetição, né? Porque depois, mais para frente, o Deleuze vai fazer um elogio à repetição, mas não a essa repetição, a outra coisa, né? Então, esse limite é um pouco isso, é essa coisa do integrar, e se passar desse limite, vem o desintegrar, que é aquilo que eu estava te falando, que é destruir o outro, né? Então, entra aqueles conceitos que eu te falei do Jurandir, né? Entre agressividade e violência. O riso, ele é agressivo? Ele é agressivo.
Mas ele, se tornar violência, não é mais disso que o Bergson está falando, é outra coisa. Inclusive porque, não sei se você lembra, lá no começo eu falei, bom, uma das condições para o cômico é uma certa insensibilidade, né? Bom, se eu tenho uma certa insensibilidade, eu posso, né, fazer o gracejo e trazer esse outro para se integrar. Mas se eu estiver no ódio, como a gente bem percebe aí hoje, né, eu posso destruir o outro. Porque aí o que está funcionando é emoção e é ódio, né? Aí eu falar de características físicas ou psicológicas, ou quaisquer que sejam, religiosas, de costume, do outro, de maneira a dizer que ele não merece viver, de que ele está errado, que sou eu que tenho a verdade, né? Então, esse limite, e aí fica em aberto, né? Porque, na verdade, eu não vou tratar exatamente disso no doutorado, mas esse integrar, ele teve muitos estudos do riso, do Bergson, fala que o riso é um movimento ou uma função conservadora. E aí que eu abri, então, para a pesquisa posterior, é que ele não é só conservador, ele é criador também. Ele é criador quando? Ele é criador quando a gente tange a arte, né? Ele termina todo o trabalho dele lá do riso falando sobre a alta comédia do Molière. Então, é ali que a gente vai poder pensar em mais do que conservação, em criação. Mas aí é outra discussão, né? É outro trabalho que eu fui... Realmente, eu não fechei totalmente o trabalho. Selma, a gente vai voltar a conversar de novo sobre o teu doutorado. Queria que você falasse só qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado, assim, mais ou menos, qual foi o teu interesse ali ao buscar o doutorado? Já caminhando para a gente fechar essa prosa de hoje. Então, quando eu fiz a defesa, tinha um professor nosso aqui, o Walter Menon, que é da área de estética, e a professora Isilda Johansen, da Unifesp. Quando fechou ali, eu falei, bom, né, na hora dos cumprimentos, eu falei, putz, fechei um ciclo, agora eu vou trabalhar aquilo que eu queria lá atrás, que é a questão da loucura. Todo mundo olhou para mim, e o Walter Menon falou assim, não, Selma, não, fica na estética, segue esse caminho aí, olha, né? Porque eu terminei mesmo nessa coisa, né? O que é muito bom, né? Porque tudo que, se eu fechasse muito certinho, eu caía na rigidez, né? Aí poderiam rir de mim depois. Mas, Selma, deixa eu falar uma coisa. Parece, não sei se você fez um pós-doc aí tratando da loucura, mas isso está mal resolvido na sua vida, não está, não? A vontade de estudar a loucura? Sim, tá mal resolvido no sentido de que foi uma questão que eu não fechei em relação a uma coisa prática, que era o atendimento que eu fazia com pessoas psicóticas, né? E aquilo que eu estava podendo enxergar, né? Sem academicismo, sem manual DSM, etc., do que eu percebia naquelas pessoas, né? O problema daquelas pessoas continua sobre a mesa? Sim, continua. Né? Porque, assim, eu saí do hospital, fui para outra área, hoje eu atendo alunos, né? Mas tenho também pacientes particulares, né? Mas a questão está posta, né? É lógico que tem todo o trabalho do Foucault a respeito, né, da história da loucura, o próprio trabalho do Deleuze, né, das críticas que se fazem à psicanálise, de alguns movimentos muito interessantes na França a respeito do que é essa pessoa, né, diferente,
do Basaglia, né, e o movimento antimanicomial, que aqui chegou tardiamente, já na década de 80, enquanto lá na Itália foi em 70, né? Então, é uma coisa assim que... Tem situações que a gente não pode rir. Você já me falou que a gente não pode rir. Mas eu estou achando que aí você está... Isso não está bem resolvido. Se você gostaria muito de fazer um pós-doc tratando dessa questão. Suponho. Uhum. Não sei se eu vou rir, porque senão você vai ficar brava comigo. E aí... Mas, olha, ficou assim, claramente, eu acho bem interessante, é uma coisa que está te incomodando no sentido até de tá se tornando uma mola propulsora. Enquanto você não conseguir fazer esse pós-doc, aí vai ficar incomodada. Eu fiquei pensando o seguinte, talvez, é porque por 2 vezes declinaram. E eu entendo, né? Os orientadores declinaram. Eu cheguei a pensar, puxa, será que ela vai ter que ir para fora? Mas o objeto de estudo dela está em Curitiba? Não sei como é que vai se dar isso aí. Mas, olha, muito obrigado por separar esse tempo. Nossa, foi muito interessante, muito, muito interessante. Imagina, eu que agradeço a gentileza da conversa. Mineiro gosta de prosear, não é não? É bom demais, é muito bom. Ó, Selma, estou só olhando aqui a nossa data, peraí, 19 de julho, tá bom? A gente vai conversar sobre o doutorado. Tá certo, então. A gente volta a se falar, então. Até. Voltamos. Tchau.